Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27/9/2021. Hoje, sem esquecer, hoje nós temos a live no canal principal, Amor Incondicional. Eita, nós, vamos lá passar aqui, que eu passei aqui os próximas lives que tem. Depois tem manifestação espiritual, incorporação e manifestação espiritual, limite do espírito, evolução dos animais e futuro humano. Ai, tem coisa aqui que, olha, eu vou falar pra você, hein? Vai fazer a gente subir, levantar os fios do cabelo, lá no canal principal. Aqui no bastidor, nós vamos falar sobre finanças e política, apesar que hoje, meus queridos, tem muito pouquinha notícia no jornal. Parece que todo mundo pegou férias hoje e não quis escrever notas nos jornais. Mas vamos que vamos, vendo aqui o que nós temos aqui de cenário. Bom, na sexta-feira o dólar fechou com alta de 0,64. Ele fechou em R$ 5,34. Altíssimo, 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 altíssimo. Mas tem um detalhe. O Banco Central falou o seguinte: toda segunda-feira e toda quarta-feira eu vou fazer leilão de dólares. Eu vou entrar para fazer leilão de dólares, para que o mercado supra de quantidade de dólares que tem. Vocês lembram que eu peguei e falei, olha, eu tô meio desconfiado que o Banco Central vai vender um monte de dólar para custear algumas outras coisas do governo, para fechar tudo bonito e tudo tranquilo. Parece que é isso que está acontecendo e vai acontecer. Eles vão sair vendendo dólar aí adoidado. Então nós vamos ver alguns picos. Então, tipo, na segunda-feira e nas quartas-feiras, a tendência... E eles falou o seguinte, o Banco Central falou que vai até o final do ano, hein? Então a tendência é de segunda-feira e quarta-feira o dólar cair. E na sexta-feira ele subir. Sexta-feira... Vamos lá, tem que pular, vamos lá. Não vou cortar o vídeo não, vai ficar do jeito que tá, que é assim que tem que ser. Debate papo é no esquema que vai, bom que vai ter fazendo limpeza. E na sexta-feira então vai ter uma tendência, toda sexta-feira dá uma subidinha. Por quê? Porque se você vendeu na quarta, aí você teria a quinta e depois a sexta. A sexta é um dia mais, né? Vago, esperando para segunda, só que tem um final de semana também e aí vai. Então, o Banco Central entrando na segunda e na quarta-feira, ele vai entrar com leilão. Então ele já falou que vai o seguinte: eu vou começar a vender dólar, vender, vou começar a vender. Vai ser uma venda de dólar que vocês nunca viram no planeta. Bom, mas como que é bom, professor? Bom, porque você tem o seguinte, você vai começar a ter enxurramento de dólares no mercado. E vai chegar num ponto que no começo todo mundo vai ficar feliz. Vou comprar. Vai chegar lá na frente. Mas lá na frente aqui. Coisa de... Eu vou falar pra vocês. É coisa de 2 semanas. Nós estamos no mês 9. Terminou o mês 9. Vai entrar mês 10. Então lá pro dia 20 do mês 10. 20, quase na terceira semana do mês 10. Vai começar a parar. O pessoal fala assim: agora tem dólar demais, poxa, vamos ver a tendência inverter. E aí, quem tem dólar para fazer esses investimentos vai pegar e falar assim: não, agora vamos vender, porque senão nós vamos se lascar aqui com esse negócio aí do Banco Central. Vende, senão vamos fazer. Só que tem um detalhe. Como que vai ficar nossa balança comercial? Nossa balança comercial vai ficar boa ou vai ficar ruim? Tem um outro detalhe aí que ninguém tá percebendo. É a questão da vaca louca. Não sumiu, o pessoal sumiu das notícias, mas não subiu da realidade. E aí, a situação da vaca louca, como é que vai fazer? Porque diminui a exportação, cara. A gente vende muita coisa para fora. E vai ficar sem. Vou tomar um café, pelo amor de Deus. Então, vai diminuir a exportação. A balança comercial que a gente sempre teve no positivo, ela pode querer dar aquela regulada ficando no 0 a 0. Por quê? Porque o minério de ferro também tinha caído. Mas... Hoje, o minério de ferro disparou
9%. Agora, né? Mas agora, conforme vai passando o tempo, vai subindo, vai descendo. Eu acho que não vai ficar em 9, vai descer um pouquinho, mas subindo demais. Subindo muito, 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 muito. Isso daí, qual que é o motivo? Não sei. Será que a Evergrande pagou as dívidas? Será que o mercado está se regulando? Será? Como é que vai ser isso daí? Tá faltando minério no planeta? O planeta está construindo? Está deixando de construir? Tem que ver o fundo americano, porque pode estar se antecipando do fundo americano para reestruturação do país, aquele $1 trilhão. Já pensou? Desse $1 trilhão, quanto que vai para comprar material para reconstrução de estruturas? Porque os americanos têm uma coisa inteligente que eles fazem. Isso daí o Biden, eu não gosto muito dele, mas ele está fazendo uma coisa muito inteligente. Já que é para fazer dívida, faça dívida com infraestrutura. Seria mais ou menos o seguinte aqui no Brasil. Já que eu vou fazer um monte de dívidas, eu vou emitir títulos aí para dívidas para reconstrução. Se for dívidas para reconstrução, colocando dinheiro na mão do Tarcísio, meus queridos, isso não é dívida, isso é investimento. Porque ele pega esse dinheiro e depois ele pega e faz ir para a sociedade civil e faz a coisa acontecer e faz a coisa fluir. Então, existem tipos coisas coisas que eu faria se fosse já que é para gerar alguma dívida, alguma coisa, eu faria isso. Sem pestanejar, eu faria uma emissão de títulos de uns 100 bilhões de reais, mas sem pestanejar. Pro Tarcisão sair rasgando obras aí por coisa. Como isso já está para terminar as eleições, é meio complicado. Aí já não dá mais para fazer, né? Mas o pessoal já conhecendo o Tarcísio, se por acaso ele continuar num governo, ou nesse ou em qualquer outro, não sei, mas se ele continuar, que é bem provável que isso vá acontecer, porque ninguém vai querer assumir o lugar do Tarcísio e ninguém vai querer tirar o Tarcísio mais. Vocês vão ver que ele vai virar o ministro mais longínquo da história desse país, porque ele está ajudando tanto a esquerda quanto a direita. Então, ele é o coringa da coisa. E aí, no caso, teria que investir muito dinheiro nele, porque ele pega e faz milagres com o dinheiro. Ele está reconstruindo o país assim de uma forma, com uma miséria, com uma mixaria de dinheiro. Ele está conseguindo fazer milagres, verdadeiros milagres. E eu vou falar pra você aí, no caso desse, pegar um monte de dinheiro e colocar, isso é investimento. Inclusive tem algumas debêntures e algumas coisas que estão entrando e injetando dinheiro porque sabe que vai funcionar e que quer isso. Precisa disso, porque quando o governo faz as coisas, a coisa flui mais em relação à burocracia. Tipo, em relação, vamos lá, tem uma arvorinha aqui que não pode tirar. O governo, como é o próprio governo tratando da mesma coisa, a coisa flui mais. Agora, se é uma empresa, não, porque você precisa do papel daqui, o papel de lá, papel daqui, papel de lá, papel daqui, você vê, você não faz nada, você fala, larga a mão. Por isso que tiveram muitas obras que ficaram paradas por muitos e muitos anos por aí. Mas vamos lá. O dólar hoje tem uma tendência muito grande de queda, muito grande. E, além disso, se nós formos ver as ações, o DAX está subindo 0,5% agora, está em 15.614, ele está subindo, mesmo com as eleições lá na Alemanha, aonde a presidente que esteve lá por anos e anos e anos ter perdido as eleições. Pois é, a mulher lá saiu lá e está subindo 0,5%. E aqui no índice Bovespa, ele na sexta-feira ele caiu 0,7%, fechou em 113.282 e hoje, com certeza, com uma grande probabilidade de subida, principalmente com esse assunto de minério, porque vai fazer com que as mineradoras subam com força. Deixa eu ver com quanto fechou a Vale aqui, os em Minas, vamos ver. A Vale
fechou na sexta com queda de 1,2. A Usiminas com 1,7. Ou seja, hoje já vai dar aquela ribada já vai subir já um tantão aí. Vai, porque se começou a voltar a questão aí dos minérios e tudo mais, só que tem um detalhe, hein? O Brasil ainda tá com problema de negócio de água lá, de energia e tudo mais. O da Angela Merkel eu vou deixar pro final pra gente encerrar sobre essa questão de política e tendência mundial, o que tá acontecendo, tá? Vamos pegar aqui a notícia e depois a gente vai para essa questão de energia e tudo mais, tá? Vamos lá, vamos ver aqui as notícias. Infomoney. Tesouro Direto tem captação líquida de 1,3 bilhões de reais em agosto. Títulos curtos ganham espaço na carteira dos investidores. O que está acontecendo? Isso é bonito, mas é horroroso ao mesmo tempo. Como assim, professor? Vamos lá. O que está acontecendo é assim. Estão comprando tesouro direto. Isso é bom. Olha só, estão querendo emprestar dinheiro para o governo porque querem ganhar renda de rentabilidade. Mas é o seguinte, ninguém está querendo apostar a longo prazo. Tá todo mundo assim, é curtinho. Quer que eu te dou dinheiro? Curtinho. Quer que eu te dou dinheirinho? Bem pouquinho, bem curtinho. Aí eu te dou. Por pouco tempo. Quanto é? 2 anos, 3 anos? Não sei o que, bem curto. Porque tem uns títulos que é para 20 anos, 15 anos. O levantamento mostra ainda que os títulos atrelados à inflação desbancaram os indexados à Selic no último mês. Ou seja, estão vendo que a Selic, a correção por Selic é pior, porque a inflação está muito mais do que a da Selic. Então eles não querem, porque a Selic não está acompanhando a inflação. Vocês estão entendendo por que eu falei que a Selic tinha que ser muito igual à inflação? A Selic tem que ser igual ou um pouquinho mais. Igual um pouquinho mais. Por quê? Porque senão não surte efeito eu subir ou baixar a Selic. Que efeito que surte? Fazer isso que está fazendo, de subir a Selic, sem ser no valor real da inflação, é melhor deixar a Selic com 2%. Ah, mas aí gera inflação. Não, se você quer controlar a inflação, então você tem que turbinar a Selic para passar a inflação. Ela tem que ser mais poderosa do que a inflação. Até então, não, ela só está acompanhando, indo na rabeira da inflação. Indo na rabeira da inflação, você me desculpa que não dá. E aí o Banco Central, como ele viu que não dava para subir muito a Selic, que senão ia arrebentar todas as contas públicas, por causa desses negócios de tesouro, só que tem um detalhe. O tesouro ia estourar as contas públicas se fossem tudo o negócio da Selic. Estão saindo da Selic, é o que a matéria está falando. Estão saindo da Selic e indo para a inflação, para os índices de inflação. Ótimo, o governo não vai ter mais esse índice de Selic para ficar se controlando. E outra, inflação, o governo não tem controle, não consegue abaixar de um dia para o outro. A Selic abaixa de um dia para o outro. Então o risco diminui. Então, se você vai comprar alguma coisa do governo, você tem que comprar alguma coisa que seja de índice de inflação e não de índice de Selic. Porque a Selic, chega o governo e fala assim, olha, amanhã eu vou baixar a Selic 5 pontos. Você fala, pô, comprei o tesouro do governo e agora me lasquei. Azar o seu. Ué, acontece isso? Está acontecendo. Por isso que quando tira a situação dos índices, são índices. Então, cada um usa um índice. E aí as coisas estão andando nessa pegada aí. Só que tem um porém, viu, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Quem ganha o salário mínimo já não estava conseguindo viver. Agora, meu filho, tá num aperto tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que qualquer coisinha, qualquer dorzinha de barriga, o cara fica em desespero. Eu tô vendo gente que tem 1 imóvel, 2 imóveis para alugar, que a pessoa tem uma aposentadoriazinha pequenininha, que se o inquilino sair do imóvel, ela entra em desespero, ela não sabe para onde vai, porque virou renda dela. Renda da pessoa. A pessoa virou renda. Se alguém quiser fazer uma reforma no imóvel, a pessoa fala, cara, pode até fazer, mas eu tô precisando desse dinheiro, porque eu tô contando com esse dinheiro. Aí a pessoa fala assim, então eu vou sair. Não, pelo amor de Deus, se você sair é pior pra mim. Tá entrando num desespero esse negócio da inflação, que não tem fim. Fora os coitadinhos que estão aí apertados. Eu vou falar mais uma coisa, hein?
Funcionalismo público, daqui para frente, é só isso aí. A inflação vai começar a comer. Aí as pessoas vão querer sair pra rua, falando, eu quero o melhor salário. O povo vai pra cima e fala assim, o que vocês estão pensando que é o quê? Vocês estão querendo aumento? Então, quando for dar aumento para funcionário público, se fizer manifestação, passeata, vai dar ruim. Vai ter que fazer tudo assim, ó, biquinho de siri, quietinho, sobe aqui, sobe ali, subiu em cima da inflação, some da notícia. Porque se aparecer na notícia que os funcionários públicos ganham mais dinheiro e o povo tá se lascando com a inflação lá com o salário mínimo ruim, rapaz, isso vai dar ruim. Eita, nós, mas vai, hein? Vai dar ruim. Então, tesouro direto com captação pequena. Isso demonstra que os investidores não estão confiantes ou não está claro o que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Isso é óbvio. Então tem muita instabilidade, além da possibilidade de ter queda de energia. E eu vou falar uma coisa para você. Se acontecer as quedas de energia, o tesouro direto em cima da inflação, ele é lindo, maravilhoso. Só que tem um outro porém. Se cai a produção porque não tem energia, a inflação sobe ou cai, professor? Porque se está diminuindo as vendas, as pessoas não vão poder subir o preço. Pois é, a tendência seria de cair. Mas como nós estamos em um cenário mundial onde a inflação está só subindo, e se faltar produto aqui no Brasil, vai ter que comprar de fora. E se tiver que comprar de fora, vai ter que pegar uma inflação de câmbio mais uma inflação de produtos lá de fora. Ou seja, a inflação não vai parar por aqui. Esse ano 2022 vai ser um ano de inflação gigante mundial que vai trazer consequências para o Brasil e para o planeta. E aí só 2023 que vai ter algum tipo de recuperação, se ninguém apertar o dedinho nervoso lá, que o dedinho nervoso, todo mundo fala, mas que dedinho nervoso que é esse, professor? Que raio de dedinho nervoso? É um presidente com o dedinho nervoso apertando o botão vermelho, onde dispara os seus foguetórios exterminadores planetários por aí. Certo? Vamos lá. Forbes. China se prepara contra eventuais desvios de fundos imobiliários da Evergrande. Diversos governos locais na China criaram contas especiais de custódias destinadas aos projetos imobiliários da principal incorporadora do país. E hoje, bastante endividada, a Evergrande para evitar que os fundos destinados aos projetos habitacionais sejam desviados, disse o veículo da imprensa local. Que é isso, professor? Vamos lá, porque é meio controverso a coisa aqui. Vamos lá. A Evergrande perdeu o prazo de pagamento de títulos de dívidas em dólares na semana passada. E o silêncio da empresa sobre o assunto fez os investidores globais se perguntarem se terão que engolir grandes perdas quando o período de carência de 30 dias se encerrar. As contas especiais de custódias foram abertas no final de agosto pelo menos 8 províncias da Evergrande. Tem projetos mais inacabados, disse o veículo chinês. Ou seja, a China já está preparando uma cama para amortecer um pouco a queda desse gigante. E vocês lembram que eu falei que é capaz de virar um socialismo esses imóveis? De virar coisas do governo e assim por diante? Pois é bem capaz disso acontecer. E eu quero ver as cenas do próximo capítulo disso daí. Então o que acontece? O que eles estão fazendo? Eles são fundos para acompanhar onde vai ser gasto. Aí nós vamos pegar esse fundo, esse dinheiro, nós vamos gastar com salários dos diretores. Você está em dívida? Como é que você vai fazer isso aí? Nós vamos pagar os acionistas. Não. O que você está fazendo isso aí? Então é mais ou menos nesse estilo. Não, vamos fazer umas compras gigantes. Não. Você vamos fazer as compras conforme precisar. Aqui. O tipo seria mais ou menos assim, uma empresa entrou em falência aqui no Brasil,
e recuperação judicial, e aí o banco vai assumir a empresa, o banco que foi o maior fiador dela, assume a empresa para tentar regular as contas, para fazer com que ela continue funcionando, para regulando essas contas, para depois pegar e falar assim, olha, ela tá bem de novo, ela já pode sair andando sozinha de novo. É mais ou menos isso. É o processo da recuperação judicial que tem aqui no Brasil, é o que eles estão fazendo lá. Isso é grave, gravíssimo. Todas as empresas que fazem isso em qualquer lugar do mundo, ó, as ações, ó. E o governo chinês vai querer pagar minério de ferro alto? Não sei não, hein? Como é que vai ficar isso aí? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Estadão. Tempestade de areia atinge interior de São Paulo e transforma o dia em noite. Aconteceu lá na região de Franca e tudo mais, mas também aconteceu em algumas cidades de Minas Gerais. E as pessoas pegam e perguntam pra mim, professor, você viu tal, não sei o que. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada ruim que possa ser piorado, como aconteceu. Vejam bem. Uma tempestade de areia dessa, e acontece o seguinte, veio uma tempestade de areia, depois veio uma chuvinha, mas não veio chuva que fala, ó, chuva, tralala. Você tem que entender o seguinte, essa tempestade de areia, ela veio, e você sabe o que faz uma tempestade de areia? Eu vou te explicar o que faz uma tempestade de areia. Ela traz um monte de sujeira. A cidade lá de Ribeirão Preto, na região, os caras estão fazendo um revezamento drástico de água lá. É tipo assim, um dia com água, 2, 3 sem. Eu não tô lá, mas eu andei vendo algumas reportagens, não sei se alterou, mudou, alguma coisa do gênero, mas tá nessa pegada. Tá faltando água assim pra beber lá. E olha só a situação, presta atenção. Dentro disso, você tem uma tempestade de areia, tá? Aí aquele mundo de casa que colocou painel solar ficou tudo engrunhado de areia. O que acontece, meu filho? Para de gerar energia. Prejudica a condição do negócio energética. São tudo coisas acontecendo para cada vez piorar mais e mais. Aí as pessoas ficam desesperadas porque tem rinite, tem não sei o que, bronquite, tem não sei do que lá dos it. E aí precisa umidificar a casa. E o cara entrou poeira dentro de casa, não pode ter aquela poeira, porque senão dá problema de saúde, precisa passar pano molhado, mas o pó foi grande e o negócio tá gigante, eu preciso resolver aquele problema. Aí eu fecho a minha casa para não entrar esse ar, e depois quando eu abro tá tudo sujo, eu preciso tirar aquele pó, senão o pó fica entrando dentro de casa. Aí a pessoa fala assim, eu vou varrer. E aí o varrer não tira tudo, e o quintal não dá para passar pano úmido, porque é chão não sei do que. Rapaz, pensa... Eu tô falando para vocês com uns casos que eu estou escutando. Pessoas relatando o desespero que tá. Porque eu não tenho rinite ou bronquite, nem meu filho, nem ninguém. Então eu não sinto muito, mas... E as outras pessoas que têm? Banho? Já pensou 3 dias sem água? Ricos? Tá lá. Não, tudo bem. Porque eu tenho piscina, coloquei uma bomba lá e ainda jogo. É como se fosse uma caixa d'água de 15 mil litros, o cara jogando pra casa dele e usando. E aí quando liga a água da rua, ele pega e enche a piscina dele. Ah, mas a água fica cara. Tudo bem, compra um caminhão-pipa. E aí enche lá, porque ele tem um reservatório gigante que dá pra caber um caminhão-pipa inteiro. Já os pobrezinhos não, é caixinha d'água de 500 litros, no máximo 1.000. 500 litros, máximo 1.000, você consegue durar para quanto tempo? Uma máquina lavar já consome tudo isso daí, não consegue lavar roupa. Então, para lavar louça tem que ser não sei o quê. Então, cara, a desproporção entre ricos e pobres ainda perdura e continua. As brincadeiras e as nuances com relação a essas coisas ainda continuam. A novela ainda vai ter novos episódios. E eu vou falar pra você, hein? Deus tá falando assim, eu vou fazer chover, mas eu tava prevendo lá pra novembro. Novembro, outubro, só pra dar aquela coisinha, sabe aqueles chuvisquinho aqui, chuvisquinho lá, mas é novembro que nós estamos prevendo pra dar aquela chuva um pouco mais forte. Só que chuva mesmo que precisava fazer é ficar 15 dias, 30 dias chovendo sem parar.
Só que isso, rapaz, olha, tá difícil de vislumbrar. Tem cidades que tá chovendo bastante, no sul, lá no Rio Grande do Sul, lá nas litorais, algumas cidades do litoral, mas tem outros lugares que tá assim. Aqui, interior de São Paulo, gente, interior de Minas, o negócio tá feio, hein? Olha, tá juntando uma coisa com outra e tá virando um forfé do Alto Borogodó. Vamos rezar muito, hein, gente? Rezar muito, hein? O povo tá achando que rezar não é só pra quando tem coisa de calamidade, mas não é não, viu? Tem que aproveitar essas coisas de calamidade pra ficar rezando e continuar rezando pra mais tempo aí. Jornal DW, opinião. Angela Merkel deixa os democratas cristãos em fagulhos. Claro que é o termo que eles usaram, mas eu quero falar o seguinte. Mudança é a palavra do momento nessas eleições legislativas da Alemanha. Embora soe bem no papel, é questionável que os políticos sejam capazes de colocá-las em prática, sobretudo os conservadores. E não sei qual. Aí eles vão falando o seguinte: o partido que ela estava chamava União Democrata Cristã. Então veja só, uma questão religiosa dentro de um país que já não tem mais muito aquela coisa de religião muito fechada e tudo mais. E entrou o Partido Social Democrata, ou seja, saiu um democrata, entrou outro democrata. Um era democrata com visões cristãs e outro um democrata social. Ou seja, saiu algo conservador de centro-conservador, entrando algo de centro-esquerda. É mais ou menos isso que aconteceu e está acontecendo lá na Alemanha. E aí nós vamos ter um período onde as pessoas estão tendo dificuldades no planeta e que precisam do lado social mais forte. Só que a tendência do social está sendo gigante no planeta. Até a China está voltando à origem socialista, comunista. A Alemanha também. Estados Unidos acabou de entrar e aqui no Brasil tudo querendo puxar para esse lado de novo, voltar para esse lado de novo, mesmo sabendo com tudo com as coisas que aconteceu. Poderia voltar? Claro que poderia voltar, trocando as cabeças do jeito que tinha que ser, não mantendo tudo aqueles que estavam fazendo as coisas feias antigamente. Aí, mas o povo, mas está sendo uma tendência. Isso daí é uma energia no planeta, hein? Então, ó, além de ser algo que as pessoas estão tentando se resolver, fazer, tem uma energia gigantesca no planeta vindo para esse lado, fazendo com que vá para esse lado. Eu não sei o que vai acontecer com os países da Europa. O da França já é bem estranho, bem diferente o jeito que ele faz. Ele gosta de mandar, gosta de fazer, não sei o quê. Os Estados Unidos também está muito diferente do que sempre foi os Estados Unidos. Está muito estranho. Aqui no Brasil também. Então, tipo assim, nós tivemos nos Estados Unidos o Donald Trump, que nunca teve na história alguém como ele. Nós estamos tendo o Biden, que também você fala assim, cara, eu nunca vi alguém fazendo assim, tão assim, desse jeito. Tão, sabe, tão mais pro extremo. Sempre foi muito no meio, com uma tendência conservadora. Agora não, agora tá indo muito mais para um lado e muito mais pro outro. E no planeta inteiro. E o que vai virar isso aí? Eu não sei, só sei que tá mudando essa energia para tudo isso daí. O que eu sei é que a regra da energia é assim, quanto mais eu for para um lado e mais para o outro, mais curto-circuito eu tenho, mais choque eu tenho, mais potência eu crio. Isso daqui é como se fosse a potência, né? A gente fala de voltagem, né? A linha. É o aumento da onda. Então as ondas, quando estava bem no centro, era assim, ó. Agora as ondas estão assim. Mais alta, mais amplitude de onda. Sabe o que significa amplitude de onda? Mais tensão. Chama tensão mesmo na física. Tensão elétrica. 110, 220, 380, tensão elétrica. Isso significa que quanto maior a tensão, menor eu preciso do movimento para gerar uma energia gigantesca.
E é isso que está acontecendo, é isso que está andando. Agora, vocês tentam juntar todas essas pecinhas com essa física que eu acabei de falar para vocês e tenta ver as consequências disso para 2022. Qualquer faísquinha, brum, por isso que eu falo, dedinho nervoso, cuidado com o dedinho nervoso. Meus queridos, jamais a verdade absoluta, que Deus nos abençoe imensamente, que essa semana seja uma semana abençoada e cheia de oportunidades para tudo e todos, que Deus abençoe. Namastê. Deus, manda chuva para nós.